mais de urbanização que a gente precisa dessas nossas cidades, que é muito mais da descentralização. Eu tenho, particularmente, uma expectativa muito grande de que tenhamos uma outra estação de barcas em São Gonçalo. Então, pergunto como é que foi a concepção disso, do ponto de vista até de dimensão. Segundo, a imagem para o Zé Renato, que é uma preocupação muito grande. Hoje, nós temos discutido nessa casa até a responsabilidade do gestor público e dos funcionários públicos, né, que hoje, enfim, tem muita gente com medo de tomar decisão. E que isso não cabe para um gestor público. Nós precisamos valorizar a profissão, e particularmente da engenharia nacional e da engenharia pública. Agora, existe uma preocupação em relação a esse projeto. Niterói tem diferente do Rio de Janeiro, que ele fez vários túneis, tem várias alternativas viárias para atravessar seus maciços. Niterói não tem isso. Nós descemos da ponte e encontramos duas soluções para chegar aos bairros da cidade, que é ali pela Janci de Melo, né? Atravessando o Corpo de Bombeiro, onde foi feito o mergulhão, e depois a praia. Acho que vocês precisam responder do ponto de vista do processo construtivo de uma obra desse tipo. Como é que ela vai ser executada? Porque hoje a gente já não anda direito em Niterói. Niterói tem uma situação mais crítica do que o Rio de Janeiro por conta dessas particularidades. Acho que do ponto de vista de, inclusive, a defesa do projeto, é importante que tenham soluções para essas duas questões aí. Então, professor. José Jairo, eu sou de Niterói e sou professor na Escola de Engenharia da Universidade. Estou aposentado lá, mas ainda presto serviço lá na reitoria e na escola, que nós temos um grupo de estudo e pesquisa em engenharia de tráfego. Pergunto o seguinte: o bairro de São Domingos é tombado. Como é que fica esse tombamento com relação ao projeto esse projeto de reurbanização? E eu queria oferecer aqui uma sugestão, que eu sou especialista em engenharia de tráfego e milito no assunto há muito tempo. Fui engenheiro do Departamento de Estrada de Rodagem, prestei serviço a órgãos federais, Departamento Nacional de Trânsito, ao CREA, Ministério Público, Justiça Federal, Justiça Estadual, e tem um grupo que estudamos isso. E eu queria aqui aproveitar essa solenidade de sugerir à secretária de Urbanismo, Rodrigo Neves, que é uma sugestão que eu nunca revelei para ninguém. Era que Niterói pode servir de exemplo, tem tudo para servir de exemplo, como referência em assunto de transporte. Porque é um município pequeno, é bem conhecido, as coisas são fáceis de resolver. E uma das coisas de ideia que eu tenho de Niterói, já prestamos serviço para a prefeitura em algumas ocasiões, é que, porque Niterói a sugestão é Niterói ter uma única velocidade para toda a cidade, em toda parte. Isso teria que ser implantado paulatinamente, tinha que ser acompanhado. Poderia começar com o bairro de Caraí. Não tem razão, não tem lugar nenhum que possa justificar uma velocidade maior, já 60 km por hora. Mas economizaria placas de sinalização que custam caro, material importado, e depois do advento do Código Nacional de Trânsito, com o aumento das multas, se proliferaram nesse nosso país a colocação de placa, mas numa coisa desordenada. Você vem num lugar, na Ponte Niterói tinha placa de 90 km por hora, que era antigamente, e de repente mudava para 40 km por hora na vinda da ponte, por lado de cá, na entrada da ponte. Quer dizer, foi uma proliferação, parecia assim uma coisa de querer multar as pessoas sem necessidade. Tem várias cidades do mundo que eu conheço que tem uma velocidade só, estradas, porque quando tem uma questão particular, você tem placa de advertência, chamando atenção para um problema. E pode até, nessa ocasião especial, reduzir a velocidade.
Nova York tem só uma velocidade, que é 30 milhas por hora, que dá uns 58 ou 60 km por hora. Não tem outra parte. Nova York entrou na cidade, vindo do aeroporto, já tem aquela sinalização. Você não vê essa poluição de placas para toda parte. E são várias cidades do mundo que observam essa questão. Muito obrigado. O último inscrito, na primeira instância, o arquiteto Sidney Menezes, presidente da CAL Rio. Tem ainda inscritos posteriormente Daniele, o Pierre e o Luiz Felipe. Não sei se vai dar tempo para todos, porque já estamos chegando a 8 horas da noite e o prefeito tem aí a agenda dele. Por gentileza, eu reitero o pedido de ser conciso e objetivo. Vou cumprimentar o Francis pela belíssima reunião, agradecer em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo o convite, cumprimentar o prefeito, parabenizar o prefeito pela escolha de sua equipe, a colega Verena e o colega Barandier, e dizer que tivemos a oportunidade de ser recebido pelo prefeito, junto com outros conselheiros lá de Niterói, para conhecermos o projeto, discutirmos e levarmos algumas contribuições. Mas eu deixo aqui uma pergunta para os colegas, que é na apresentação, que fala da possibilidade da ocupação do uso misto, ou seja, tanto a possibilidade de ocupação para centros empresariais, comerciais e tal, e também residenciais. E como se imagina estimular esse tipo de uso, porque, ao contrário aqui do porto, chamado Porto Maravilha, aqui no Rio de Janeiro, está tendo a necessidade de se fazer uma correção de rumo em razão de ter se verificado que 90% hoje dos empreendimentos devidamente licenciados para aquela região são empreendimentos empresariais. E a lógica e o conceito de ocupação do Porto Maravilha é exatamente a ocupação habitacional, residencial, não é? Portanto, há necessidade de se fazer um ajuste. E eu percebi aqui na apresentação que Niterói já resolveu esse problema. Vocês já estão propondo um equilíbrio e uma mistura de usos, de atividades, o que é absolutamente salutar, necessário, e as cidades contemporâneas têm agido dessa forma. Então vamos passar a resposta, e os outros eu pediria que encaminhassem então, e nós fazemos levar lá o prefeito. Eu vou passar a palavra para a doutora Verena. Bom, muito obrigada pelas perguntas. Eu acho que esse debate sempre ajuda muito, né? Nós que estamos ali no Executivo a melhorar o projeto de lei. Em relação à primeira pergunta, as colocações do Miguel Bauri, enfim, o modelo financeiro ainda está sendo estudado, então seria precipitado agora, nesse momento, nós respondermos qualquer questão em relação ao modelo, ao prazo, porque nós estamos ainda na fase de um projeto de lei que está na Câmara para ser votado. Então, ainda precipitado, dentro da proposta de manifestação de interesse, nos foram encaminhados os estudos que estão sendo, então, avaliados e estudados por uma comissão dentro da Prefeitura de Niterói. Em relação às questões do segundo, senhor Conan, né? Coman? Desculpa. Sérgio, desculpa. Enfim, o senhor faz colocações em relação à revitalização do Canal de São Lourenço, algumas questões em relação ao aterro sanitário. Nós temos uma ET no centro de Niterói, as questões dos mergulhões, mapeamento do subsolo. Eu sugeriria que na nossa página web, www.urbanismo.niterói.rj.gov.br, o estudo de impacto de vizinhança, ele analisa todos esses aspectos. Então, ali os senhores encontrarão vários detalhes sobre essa questão das infraestruturas e todos os projetos que estão sendo pensados e os impactos dentro do estudo de vizinhança estão contemplados. O site é www.urbanismo.niterói.rj.gov.br.
urbanismo.niterói. E ali vocês encontrarão, então, o estudo de impacto de vizinhança aprovado com o relatório realizado pela Secretaria de Urbanismo de aprovação. E todos esses aspectos da infraestrutura estão contemplados, assim como os aspectos de mobilidade também, e em relação também a outros requerimentos do estudo de impacto de vizinhança. Em relação à questão da preservação do patrimônio histórico, o centro de Niterói apresenta várias legislações estaduais, municipais e federais. Então, todo o âmbito das antigas APAUs ela está preservado, ou seja, não há nenhuma mudança em relação aos conceitos de preservação existentes hoje em dia. Ao contrário, a preservação dentro do projeto de lei, ela fica, inclusive, melhor porque vai ter a garantia dos 3% da lei de recursos para a melhora, né, a restauração dos imóveis e os novos usos que ocorrerão nesses imóveis de preservação, com critérios de preservação. Em relação ao que foi colocado também, a questão da mobilidade, né, é um capítulo que talvez merecesse uma outra apresentação, o capítulo da mobilidade dentro do projeto da Operação Urbana Consorciada e dos estudos que nós estamos também traçando dentro da Prefeitura com os BRTs da Transoceânica, da Transniterói, a ideia de um VLT ligando Charitas ao centro, enfim, talvez a gente pudesse especificamente falar em outro momento. Mas em relação ao caso também da Prefeitura do Rio, a Operação Urbana do Rio tem sido, um caso aqui que a gente tem analisado, avaliado e estudado, enfim. Fica também o nosso comentário de que os erros e acertos da Operação do Porto Maravilha também têm servido de inspiração para o nosso caso e para a gente adotar ou não determinados critérios, né? Em relação à questão da centralidade, eu volto a falar então de que Niterói realmente, esse centro é um centro que precisa ser dinamizado, né? Nós entendemos aquela centralidade, ela não pode ser abandonada. Então, todo esforço é de recentralização, sim, porque é uma área que já é infraestruturada, pode ser melhorada nessa infraestrutura, e a descentralização, ela hoje já acontece, né? Ela acontece de uma forma espraiada e desorganizada. Então, o nosso planejamento hoje, com os transportes, os BRTs, o Transoceânica e Transniterói, criando um anel de transporte coletivo, vai mudar também a questão de quais centralidades serão importantes nesse novo modelo de transporte. Então, foi anunciado, né, nós anunciamos a realização de um plano diretor oportunamente que estudará essa questão, esse binômio, uso do solo e transportes. Então, a questão das centralidades, acho que ficaria também para esse momento de plano diretor, da realização do plano diretor. E achei muito interessante, já respondi sobre os bairros preservados. São Domingos, a maioria dos imóveis de São Domingos está preservado pelo Patrimônio Federal, né, pelo IPHAN. Enfim, não merece mais consideração, porque é uma área que já tem todos os critérios do governo federal para sua preservação. E achei muito interessante a questão da velocidade, né, das placas, dessa redução de velocidade, até porque eu acho que é bastante interessante uma cidade densa como Niterói ter uma velocidade reduzida e não uma ampliação, né? Enfim, Niterói hoje é bastante urbana. Se a gente pensar que Piratininga, Itaipu, quer dizer, toda aquela região corresponde se a gente olhar assim, simetricamente ao Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, Copacabana em relação ao centro. Então, Niterói tem que se transformar numa cidade cada vez mais urbana, né? E com velocidades mais reduzidas. E falar hoje, em termos de reduzir o número de placas, o senhor vai ao encontro hoje, com o nosso ajuste fiscal, acho que o prefeito ficaria bastante feliz em fazer essa economia de redução das placas de velocidade na cidade. E eu pediria ao Renato que respondesse ao Sidney, porque essa questão é bastante interessante. Alô? Bom, como a secretária Verena colocou, de fato o Porto Maravilha é uma referência, tanto nos aspectos positivos quanto em alguns não tanto assim, né? Alguns aspectos negativos.
nos aspectos positivos, ele é uma referência, uma inovação em termos de operação urbana consorciada no país, porque introduziu uma nova forma de alienação desses CEPACs, né? Mas, como a secretária Veriana colocou, isso também ainda está em processo, vai ter audiências específicas sobre sobre esses editais de contrato e tal. Esse agora não é o momento. Em relação aos aspectos que o Sidney colocou aqui, que é objetivamente o equilíbrio entre atividades, entre os usos, isso é o que garante efetivamente a mobilidade sustentável. Isso a gente pode fazer uma outra apresentação aqui, discorrer horas sobre esse assunto, e que não houve no Porto Maravilha. O Porto Maravilha está na região central do Rio de Janeiro, que é uma área que notoriamente atrai viagens pela manhã, expulsa as pessoas à tarde, porque é uma área comercial. E o Porto Maravilha, como ele colocou, 90% de tudo que foi licenciado até agora também é comercial. O único empreendimento residencial licenciado até o momento é um empreendimento de iniciativa da própria Prefeitura Municipal, que é o Porto Olímpico. Isso só tende a reforçar esse cenário de atração de viagens para essa região da cidade. O ideal é, dentro de um projeto de mobilidade, e o que diferencia um investimento de transporte, como uma linha de metrô, de um projeto de mobilidade, é quando você, além do transporte, ou seja, da oferta de infraestrutura, você também consegue equilibrar a demanda, ou seja, a origem e o destino. O projeto de Niterói inova ao garantir que a maior parte do uso alienável, né, adicionalmente, que por CEPAC, seja de uso residencial. Niterói hoje, como foi demonstrado aqui, atrai viagens de São Gonçalo, de Itaboraí, não só porque essas pessoas vão para o Rio, mas, na verdade, porque a maior parte fica para trabalhar no centro de Niterói. E, como é uma área que atrai viagens, é importante se garantir o uso residencial, reforçar o uso residencial dentro dessa área, para equilibrar a demanda com a oferta de transporte. E, dentro do projeto de lei, no anexo, quando trata dos potenciais adicionais de construção, existe lá qual é o limite que pode ser alienado para usos não comerciais, para usos não residenciais, perdão. Tem um limite máximo para usos não residenciais, ou seja, os investidores que vierem a comprar o CEPAC em busca de revenda já saberão quanto que eles poderão investir, revender para usos comerciais e para não residenciais. Isso está garantido no projeto de lei. Então, eu vou passar a palavra para o prefeito para as considerações finais, né? Faça o adiantado da hora e as demais perguntas nós vamos dar encaminhamento e para serem respondidos. Bem, primeiro, Miguel, eu queria, inclusive,